A gente falou ontem aqui que a cesta básica está mais cara na região, mas não é só mais cara não, foi o maior aumento nos últimos 23 anos. Aí fica difícil, hein? Puxa vida. Bastante, mas tem 2 itens que são itens básicos e que não podem faltar na mesa das pessoas e que também estão mais caros, né, Thalita? Quais são esses 2 itens? Boa tarde. Pois é, Águida, boa tarde para você, para o Abranches e para todo mundo. Olha só, agora 12:02, tenho certeza que tem muita gente almoçando enquanto assiste ao Link Vanguarda. E eu bato uma aposta que no prato da maioria das pessoas tem o quê? Batata. Quem não gosta, né? De uma batata com carne moída, batata frita, purê de batata. Pois é, justamente a batata e o tomate que estão mais caros. Os consumidores já devem ter sentido essa alta no bolso na hora de fazer as compras. Agora, quem usa esses ingredientes nos negócios tenta ao máximo não repassar o aumento para os clientes. Ele voltou a pesar na sacola do consumidor. O preço médio do tomate subiu no mês passado. Na feira ele custava cerca de R$ 3,50 no começo do ano, mas agora varia de R$ 7 a R$ 9 o quilo. Mesmo pesquisando, não tem jeito. Quem precisa do tomate gasta mais. Tá caro, vai fazer o quê? Mas tem que comprar, ué. Tá difícil, ué. Não tem tomate quase, né? Outro produto que entrou para o ranking dos vilões da cesta básica foi a batata. Ela está quase 30% mais cara. O José Carlos, que é feirante no Mercadão de Taubaté, conta que o preço dos produtos no atacado está bem maior e o único jeito para não ficar no prejuízo foi repassar os valores para os clientes. Praticamente dobrou o preço da mercadoria. Batata que a gente vendia R$ 3,00 está R$ 5, R$ 6, R$ 4. A explicação para essa variação toda está ligada ao clima. Esse ano foi muita umidade, muita chuva, muito calor, não produziu mercadoria, tipo queda de 30%, 40% na produção. Se na mesa de casa a batata já está pesada, agora imagina para quem trabalha aqui atrás do balcão. Nessa lanchonete, o prato principal é a batata, só que está cada vez mais difícil equilibrar o preço dela com o do cardápio. Eu faço a batata recheada, eu faço a batata frita no cone, eu uso a batata palha. Então, tudo que é de batata a gente usa aqui. Eu faço hot dog, tem o purê de batata. Então, tudo tem batata. Para não repassar os valores, a Patrícia tenta ganhar na quantidade de vendas. A gente tem que se virar aí, achar outras formas de ganhar, de lucrar na quantidade, porque tá complicado um pouquinho. Nós acompanhamos a Patrícia até esse atacadista para saber como ela faz para tentar gastar menos na hora de comprar matéria-prima. Aqui o quilo da batata sai a R$ 5,50. E o segredo para economizar continua sendo aquela velha tática: pesquisar muito. Eu vou no supermercado praticamente todos os dias, porque todo dia é um valor diferente, né? Um preço diferente. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção dos valores. Então, tem supermercado que eu compro só batata, tem supermercado que eu compro outros produtos, tem que rodar. Infelizmente, a gente perde bastante tempo nisso, mas aí a gente economiza no dinheiro. Tem que rodar. A gente falou aí da batata e do tomate, mas o mamão também teve alta, foi mais de 40%, quase 43% de aumento em março. Agora, a gente espera que o preço da batata comece a cair, né? Principalmente agora no outono, no inverno, nessas temperaturas mais baixas. A gente costuma consumir mais batata, né? Nas massas, como a Patrícia mostrou, também nos caldinhos, nas sopas. Eu tenho certeza que esses assuntos comida e economia estão movimentando as nossas redes sociais, Abranches e Águida. Oxa, Citão, viu? O pessoal tá comentando Certeza. aqui, e nessa mesma pegada sua aí, tá complicado ir pro mercado e voltar com sem gastar muito dinheiro. Olha, por exemplo, aqui a Gabriela Leite de São José dos Campos disse assim: qualquer ida ao mercado fica mais de R$ 50. Isso comprinha do dia a dia. Tá tudo muito caro, concordo com você, Gabriela, tá difícil. Exatamente. Tem que fazer escolha mesmo. Felipe Lima, de Jacareí, ele escreveu o seguinte, vamos ampliar um pouquinho aqui. Principalmente o feijão, que de um artigo indispensável virou artigo de luxo. Ele também está sentindo o preço do feijão um pouco mais salgado, né? Maurício Gonçalves, de Jacareí, só não aumenta o salário. Eita, tá difícil, né? Aí fica difícil, com o pouco salário que sobra, comprar alguma coisa no supermercado. O Chico Paulo, de Pindamonhangaba, falou, subiu tudo. Tomate, batata, feijão, quer dizer, fazendo um coro com as pessoas que também participaram das nossas redes sociais. É isso aí. Rosana Souza, de São José dos Campos, vai ampliar. Em São José dos Campos, o tomate está um absurdo.
R$ 9,00 o quilo na feira. O detalhe, tá feio por causa da chuva. Puxa vida, com paga caro e ainda um tomate feio, fica difícil. Tem que fazer realmente uma escolha muito grande e enxugar para evitar... Levar menos, né? Levar menos para poder economizar. A Embraer se encontrou ontem com fornecedores da empresa em São José dos Campos. Na pauta, a preocupação dos empresários com a parceria com a Boeing. O encontro reuniu fornecedores da Embraer de São José dos Campos e aconteceu na sede da ASECRE, Associação das Empresas do bairro Chácaras Reunidas. O objetivo foi esclarecer dúvidas dos empresários sobre a parceria com a Boeing. A gente vê que pode ter oportunidades, pode ter riscos, né? Então a ideia de abrir esse evento, esse painel, é colocar a sociedade em discussão. A Embraer é uma empresa importante não só para São José, mas para o Brasil, né? Das 250 empresas que fazem parte da associação, 20 são fornecedoras da Embraer e geram cerca de 1.000 empregos. De um certo modo, existe um receio, né? Pelo fato de a gente não ter a informação suficiente e necessária para uma avaliação mais profunda. Mas eu, particularmente, acredito que vai ser bom para a cadeia aeronáutica, desde que, logicamente, as empresas estejam preparadas. O presidente da Embraer, Paulo César de Souza e Silva, participou do encontro. Ele falou sobre a importância da parceria com a Boeing para o futuro dos negócios da Embraer. A gente espera que novas oportunidades vão surgir, então eu acho que é muito positivo mostrar um pouco qual é o nosso acordo com a Boeing, as oportunidades novas que pode vir a ter, e na medida que a gente possa vender mais avião, automaticamente isso vai criar novas oportunidades. A Embraer e a Boeing devem criar uma joint venture com 20% da Embraer e 80% da Boeing. A nova companhia cuidará apenas dos negócios que envolvem os aviões comerciais da Embraer. Esses jatos são produzidos na unidade de São José dos Campos. As duas fabricantes anunciaram ainda que devem criar uma nova empresa para cuidar apenas dos negócios envolvendo o cargueiro KC-390. Ela será responsável pela fabricação e venda do KC. A companhia será controlada pela Embraer, que terá 51% das ações. Os outros 49% serão da Boeing. Outros aviões, como o Super Tucano e os jatos executivos, continuam só com a Embraer. No mês passado, o balanço financeiro de 2018, divulgado pela Embraer, revelou prejuízo. O aumento no custo do desenvolvimento do cargueiro KC-390 foi um dos responsáveis pelo prejuízo de 669 milhões da Embraer, o primeiro desde 1997. Foi também o pior desempenho desde que a Embraer foi privatizada em 1994. A empresa também sofreu no ano passado uma queda no número de entregas de aviões. Poucos dias depois, a Embraer divulgou um comunicado anunciando a saída de Paulo César do comando da empresa. No encontro com os empresários de São José dos Campos, Paulo César disse que a sua saída não está relacionada com a queda no faturamento. Estou na Embraer há 22 anos, encerro meu mandato agora em abril, né? E, então, quer dizer, para mim está na hora de realmente eu sair agora. Eu fico no conselho ainda, quer dizer, eu vou assessorar o conselho para a integração do novo presidente. Eu saio num momento muito bom, após ter feito essa operação com a Boeing, e eu saio muito realizado, mas não tem absolutamente nenhuma relação com isso. A Embraer anunciou o nome do novo indicado a presidente. É Francisco Gomes Neto, atual presidente do grupo Marco Polo. A indicação ainda precisa ser aprovada em assembleia do Conselho de Administração da Embraer, marcada para o dia 22 de abril. A rodovia Fernão Dias, em Atibaia. Segundo a polícia, ele era procurado por extorsão mediante sequestro, depois de raptar o próprio filho de 2 anos e pedir em troca um pagamento para devolver a criança à mãe. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Lucas Rangel. Lucas, que caso absurdo, né? Boa tarde. Pois é, Águida, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse homem de 43 anos, ele foi preso nesse posto de combustíveis aqui na beira da rodovia Fernão Dias, quilômetro 28, em Atibaia. Foi uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio, Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal. O Martinelli já está aqui com a gente para explicar. Martinelli, boa tarde. Como que vocês chegaram a esse rapaz? Pois é, a ocorrência toda ela se inicia no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil compartilhou informações com a Polícia Civil aqui de Guarulhos, porque a princípio essa pessoa estaria na região de Guarulhos com a criança.
A informação foi compartilhada rapidamente entre os grupos policiais e todas as instituições mobilizaram esforços para localizar essa pessoa. E a Polícia Rodoviária Federal não foi diferente, mobilizou todos os esforços possíveis e acabou encontrando essa pessoa num posto aqui às margens da rodovia Fernão Dias, em Atibaia. Tava morando com o filho dele praticamente dentro do carro, né? Exatamente. Tem as imagens aí pra gente mostrar. Sim, o fato ele se inicia no dia 30 de março e desde então ele seguia com esta criança no seu veículo e morava praticamente com a criança. No momento que a criança foi encontrada junto com o pai, ela estava dormindo no banco traseiro do veículo. E aí vocês fizeram uma abordagem, o que ele disse para você? Sim, no primeiro momento ele se identifica como pai da criança, que efetivamente é o pai da criança, e até acredito que ele não tinha consciência que sobre ele existia um mandado de prisão emitido pelo Estado do Rio de Janeiro, por um juiz ali da cidade de Araruama, pedindo para que ele fosse preso tão logo fosse encontrado. E aí foi informado que o que ele estava fazendo era um crime, cometendo um crime, e essa criança era procurada, né, pela mãe. A mãe estava desesperada no estado do Rio de Janeiro. A gente tem mais informações desse caso. Esse caso, desde o dia 4, esse homem era procurado, né? Porque nesses dias que ele ficou desaparecido com o filho, ele ligava para a mãe da criança, depois de ter ido lá, batido nela, essas são as informações da polícia, né? Teria batido nela, ameaçado. Nesses dias que ele ficou desaparecido, ele ligava pedindo dinheiro. Então, por causa disso que o boletim de ocorrência que foi registrado por ameaça, lesão corporal, ele se transformou em extorsão mediante sequestro porque o pai pediu dinheiro. Então, esse rapaz foi preso, já está sendo levado lá para o Rio de Janeiro de volta para a cidade de Araruama. E a criança está no Conselho Tutelar de Guarulhos, aguardando aí a chegada da mãe, viu, Águida? São duas agressões, na verdade, se a gente for levar em consideração. Uma que ela foi agredida por esse homem e outra que levaram o filho dela. Então, imagina o desespero dessa mulher e a dor que ela não estava sentindo. Ainda bem que os policiais conseguiram encontrá-lo, né, difícil, né? A pessoa muito passional acaba tomando atitudes assim, acaba envolvendo uma criança. Isso acaba deixando sequelas, marcas emocionais para o resto da vida, ainda que ela tenha apenas 2 anos de idade. Culpa todo mundo em tudo que é lugar, principalmente os moradores do litoral norte. A dengue. Só em Caraguatatuba, 3 pessoas morreram nos últimos meses por causa dessa doença. Os casos confirmados de dengue esse ano são muito maiores que os registrados no ano passado inteiro. Maria Márcia mora no bairro Travessão, em Caraguá. Por aqui, quando o assunto é dengue, todos ficam preocupados. A gente fica preocupado, porque no que eu limpo a minha casa, no que eu tenho cuidado, outras pessoas não têm. Tenho um filho pequeno, né, de 11 anos, pegar dengue. Minha mãe já pegou dengue 3 vezes. E minha preocupação, né, pegar de novo. Aqui em Caraguatatuba, esse ano já foram registradas 3 mortes por dengue e em diferentes bairros da cidade. Aqui no Travessão, a vítima foi um homem de 69 anos. No bairro Tarumã, um homem de 45 anos morreu por causa da doença. E na Martim de Sá, uma mulher que tinha 50 anos. Os números da dengue esse ano em Caraguá estão assustando. Até agora já foram 159 casos confirmados da doença na cidade. Número muito maior que o registrado em todo o ano passado, quando o município contabilizou apenas 10 casos positivos de dengue. No bairro Benfica, onde recentemente teve um caso confirmado, amanhã hoje foi de controle de criadouro, uma cena já conhecida pelos moradores. Na visita de casa em casa, o objetivo era eliminar possíveis criadouros do mosquito. Eu recebi orientação para deixar as garrafas viradas, vaso. Na casa da Valdeia, elas olharam tudo. Água parada no pratinho de planta, nem pensar. Com uma pipeta, avaliaram a água parada no buraco da escada da piscina. Ali também pode ser um local com larvas. E por último, uma dica que a Valdeia não conhecia. Sempre que tiver um ralinho que estiver parando água, a senhora pode estar jogando sal grosso. Sal grosso é mais eficaz do que a água sanitária, porque a água sanitária ela acaba evaporando com o sol muito forte e deixando a água mais limpa ainda para o mosquito procriar. O sal grosso ele vai tirar todo o oxigênio da água e não vai deixar o mosquito estar procriando. Então é bem importante essa dica, tá bom? Essa dica realmente, acredito, eu não me lembro de ser dada, mas achei bem interessante, achei legal. Agora vai ter sal grosso em todos os ralos. Agora jogar sal grosso para tudo quanto é canto. Na casa vizinha, que está em obra, tinha água limpa parada no ralo e no carrinho de mão do pedreiro. A Carlita é quem está acompanhando a obra. O imóvel é do filho dela. Na minha casa, que eu moro no Sumaré, a gente já faz isso, né? Colocar a telinha. Os ralos da minha casa são todos aqueles que fecham. Não tem nenhum daqueles que aberto como é aqui. Então, aqui eu vou colocar a telinha.
que eu até tenho em casa, vou trazer para colocar. Todos os cuidados são mesmo necessários. Quem já pegou dengue, como a dona Carlita, sabe o quanto essa doença é ruim. Tive 2 vezes, tanto na minha casa agora é repelente para todo lado. Não quer pensar em ter dengue de novo? Deus me livre, é horrível. A gente imagina que deve ser horrível mesmo. Agora, é muito forte a comparação estatística. Ano passado, 10 casos. Esse ano, 159 Nossa, casos muita confirmados. coisa. Sim. Ou seja, o problema existe e preocupa. É um desafio para a cidade, que envolve a conscientização por parte dos moradores, a reportagem deixou bem claro isso, e também ações por parte da prefeitura. Né? Exatamente. Um complementa o outro. Não adianta só os moradores ou só a prefeitura fazer o trabalho, não é verdade? Vanessa Vantini, ela continua em Caraguatatuba e agora está com o secretário de Saúde falando ainda sobre este assunto, né, Vanessa? Boa tarde. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde a todos. Inclusive, eu vou aproveitar para já atualizar os números de casos confirmados aqui na cidade. A gente acabou de dar na reportagem esses 159 casos confirmados, mas já teve uma atualização agora pela manhã e agora são 176. Bom, como vocês disseram, eu estou aqui com o secretário de Saúde exatamente para a gente tentar explicar, né, secretário, para quem está em casa, comparando com o ano passado, por que esse aumento tão grande, né? Enquanto o ano passado inteiro foram só 10 casos, já estamos esse ano com 176. Boa tarde, Vanessa. Essa mudança, esse aumento no número de dengue, de casos de dengue em Caraguá é por conta de ter mudado o tipo da dengue, né? Esse ano está mais ativo, é o tipo 2, não só aqui em todo o estado, em todo o país. Por isso que está tendo tanto caso. E sem contar que a dengue ela é cíclica. A cada um período de 3 a 4 anos ela volta, depois ela dá uma diminuída. O ano passado foi céu de brigadeiro, né? 10 casos só. E tranquilo. E isso aconteceu em todas as regiões do nosso estado e do nosso país. Esse ano não, né? Então Caraguá não está sozinha nisso. Nós estamos, como os outros municípios, uma taxa muito menor, graças a Deus, porque tem municípios que tem 5 mil casos, 6 mil casos. Então nós estamos aqui com menos casos do que os outros lugares. E com a ação que o nosso prefeito sempre pede, ação, 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 todos os dias. E nós estamos fazendo essas ações em todos os cantos do município. Quais seriam essas ações, secretário? O que vocês estão tentando intensificar, já que a situação é um pouco diferente da do ano passado? Então, desde fevereiro, início de fevereiro, nós já começamos fazendo os bloqueios mecânicos aonde acontecem os casos, aparecem os casos de dengue. Esses daí são os pontuais, bloqueio mecânico com nebulização. Também estamos fazendo catatreco no município todo, tirando, né, esses lixos que ficam pela rua, que as pessoas acumulam também. A gente sabe dessa dificuldade, então nós com o poder público estamos indo lá, estamos retirando isso para que não tenha um acúmulo de água, porque a gente sabe que o pior fator é a água parada. Então vamos deixar aqui como um lembrete para todos que estão assistindo, todos do Vale, não só Caraguá, mas todos que estão nos ouvindo, que é importantíssimo você não deixar água parada. O seu vizinho, passa isso para o seu vizinho, se ele não assistiu hoje aqui o Jornal da Vanguarda, chama o seu vizinho, o de fundo, de lado, seus amigos, passa para eles, não deixa a água parada. Porque com esse tempo de chuva agora, amanhã se abrir o sol, as larvas estão felizes, né? Elas vão estourar e vai vir o mosquito da dengue. Essa é uma situação que a gente está vendo hoje. Está chovendo aqui em Caraguatatuba, a chuva para, volta a cada momento e é mais provável que daqui a pouquinho já venha uma temperatura mais alta daqui 1, 2 dias. Por isso esse trabalho tem que ser em conjunto, prefeitura e os moradores também. Exatamente, lógico. Tudo isso daí tem que ser em conjunto. E nós estamos falando aqui, a gente está fazendo comunicação de casa em casa, fazendo panfletos sendo entregues e todas as nossas unidades estão adequadas para receber os pacientes, né, que cheguem lá para fazer hidratação, serem atendidos de imediato. E uma coisa importante que eu tenho que deixar claro, você foi para a unidade, você foi atendido, espere o resultado do exame. Tem que esperar o resultado, não pode evadir, porque isso é complicado. Tá certo. Secretário, a gente participou nas redes sociais, tem algumas perguntas, né? Vamos ver o que o pessoal está com dúvida aqui com relação à dengue. Inclusive, Vanessa, é dúvida de gente que mora em outra cidade, conforme eu falei logo no começo. Sim. Essa é uma preocupação de todos os municípios. Vamos ver aqui, por exemplo, Águida, a Maria Nogueira, veja aí. Isso, ela é de São José dos Campos. Meu filho já teve dengue há 3 anos. Ele pode ter dengue novamente? Essa é a pergunta, a dúvida da Maria Nogueira, que mora em São José. Vanessa, boa e pergunta. aí? E aí, secretário, pode acontecer, então, novamente? Sim, lógico, isso que nos preocupa muito,
porque o surto que teve há 4 anos atrás, em 2015, era o tipo 1. Agora o que está vindo forte é o tipo 2. Então ele vem mais agressivo, pela pessoa já ter contraído no passado um tipo de vírus e agora vem o tipo 2. É muito perigoso. Então eu volto a frisar. Vai para a unidade, aguarda o resultado do exame, porque você tem que ser tratado. Certo, secretário, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Link Vanguarda. Então não tem jeito, gente, a receita aí da dengue é aquela de todo dia mesmo, cuidar da sua casa, conversar com o vizinho e, claro, esperar também essas ações da prefeitura que sempre ajudam. É com vocês aí no estúdio, Águida Branches. E é claro, ter um pouquinho de paciência para que o diagnóstico saia de fato, para saber se é dengue ou não e para ter o tratamento correto, isso ajuda bastante. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Ainda falando de transporte, depois da integração do transporte público aqui em Taubaté, em julho do ano passado, várias linhas foram adaptadas e alteradas pela prefeitura. Claro que isso gerou muita reclamação de passageiros. Mas agora, 2 dessas linhas voltaram a ser como eram antes da integração. Elas saem do bairro Gurilândia e vão para o Quiririm e para o Santa Teresa. Quiririm e Santa Teresa, que são bairros vizinhos. Agora, os ônibus voltaram a ir direto de um bairro para o outro sem que o passageiro precise fazer baldeação na rodoviária, no centro. Vamos entender certinho o motivo dessa mudança com a Laurene Santos, que está na rodoviária velha de Taubaté. Ô, Laurene, quando fez a mudança, a prefeitura disse que consultou a população. Então, o que aconteceu, né, para voltar atrás? Oi, Elisa. Oi, Thalita. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Para responder essa sua pergunta, a gente trouxe aqui a Juliana, que é diretora de transporte público da Prefeitura. Juliana, o pessoal quer saber por que teve essa nova alteração. Já tinha tido uma mudança e agora está voltando, né, a linha como era. Isso, a gente vem acompanhando desde agosto, quando houve as últimas mudanças, né? Junto com a população, o que deu certo, o que não deu certo. Então, a linha 13, que é a linha Gurilândia, que finalizava na rodoviária velha, agora ela volta a ser diametral e ela vai até o Santa Teresa ou até o Quiririm. Ou seja, a pessoa não precisa mais estar aqui na rodoviária, ela consegue ir de uma ponta a outra. Exatamente, ela consegue atravessar a cidade sem precisar fazer a integração. Outra alteração que houve foi a Chácara Flórida. A linha Chácara Flórida ela foi estendida até o Secap, até próximo da UPA, que é um pedido também da população. E na época, né, você comentou aí o pedido da população, já tinha tido uma consulta com a população. E agora, por que vocês decidiram mudar, né? Teve uma nova consulta? Teve uma nova consulta com a população. A secretaria acompanhou como é que foi o andamento dessas mudanças nos últimos meses e viu a necessidade de voltar a linha 3 a ser diametral e de estender a linha da Chácara Flórida até a região do Secap. Essa outra linha de Quiririm, do Santa Teresa, do Gurilândia, ela, né, ficou maior a extensão, então, ou seja, o tempo para percorrer é maior. Então, teve mais ônibus, foram colocados ou não? Como é que ficou essa questão? Sim, tem um ônibus a mais na linha da Chácara Flórida e a linha da Gurilândia juntou com a frota de veículos da linha Santa Teresa, então nós estamos aí também com veículos a mais em ambas as linhas. E como é que a pessoa pode saber esse itinerário, esses horários? Tem algum lugar aí que está disponível? As informações estão disponíveis no site da empresa ABC Transporte, tanto o itinerário como também os horários, novos os horários. Tá ok, Juliana. Obrigada pelas informações. A gente volta aí para o estúdio. Thalita? Laurene, é muita gente, né? Só nessa linha da Gurilândia para o Santa Teresa são 7 mil passageiros por dia. E agora, pelo que muitos reclamaram aqui pra gente, essa mudança então vai ser boa. Tá aí a importância, obrigada, Laurene, tá aí a importância dos moradores participarem de tudo, né? Comparecer às reuniões, procurar a prefeitura para reclamar e a prefeitura também em ouvir. E aí, está precisando reforçar o seu currículo? Saiba que existem mais de 400 vagas de qualificação abertas em São José dos Campos. A gente vai saber os detalhes, então, com o repórter Pedro Melo. Pedro, são vagas para quais áreas, hein? Boa tarde. Oi, Águida, muito boa tarde para você. Olha, aqui no CEPAS, são desse total de 430 vagas, são 250 nas áreas de primeiros socorros. Tem até um pessoal do curso de enfermagem aqui mostrando um pouquinho desse curso que é de certificação aí para as pessoas que querem ter noções básicas, né, de primeiros socorros. Tem também desenho técnico, fotografia e arte em dispositivos móveis. Olha só que legal, uma coisa bem atual, inclusive, né? E NR18, que é higiene e segurança do trabalho. O Jones pode explicar para a gente um pouquinho da importância que esses cursos têm para quem quer dar aquele
upgrade no próprio currículo, é isso? É isso aí, Pedro. A ideia é exatamente essa, né? Um curso rápido, a pessoa pode cursar esse curso em um curto espaço de tempo e rapidamente conseguir fortalecer o seu currículo para poder aproveitar novas oportunidades aí no mundo do trabalho. Qual que é a idade mínima para quem quiser fazer esses cursos de qualificação? A idade mínima é 16 anos, com exceção do curso de NR18, que precisa ter no mínimo 18 anos. Esse curso a gente vai ministrar lá no Parque Tecnológico. Importante que a pessoa faça um cadastro e se inscreva totalmente pela internet, é isso? Exatamente, consegue as informações no site de vocês no G1 ou então no site do Qualifica São José, que é o programa parceiro que faz as inscrições dos alunos. Importante que essas pessoas sejam de São José dos Campos. Obrigado pela sua entrevista. Eu vou invadir um pouquinho aqui, conversar com a professora Thelma. Isso que eles estão fazendo aqui, o que é? A gente nunca sabe quando vai precisar salvar uma vida. E isso é fundamental, né? É que, então, ele entrou em parada cardíaca, né, cardiorrespiratória, e eles vão fazer, então, a ressuscitação cardiopulmonar, né, comprimindo aqui o coração, então, para que ele volte a respirar e volte a circular. Uma das técnicas que vocês passam nesse curso. Né, para o iniciante saber socorrer a vítima até que chegue um socorro especializado. Até que seja SAMU ou leve para o hospital, né? E é um curso para iniciante, é isso? Não é uma certificação para a pessoa multiplicar isso? Não, qualquer um pode aplicar, né? Sabendo fazer, a gente dando uma explicação, aplica então a massagem, né? Com eficiência, então tirando o paciente dessa crise de parada respiratória, cardiorrespiratória. Tá certo, olha, muito obrigado pelas informações. Então, a partir dos 16 anos você já pode buscar essas qualificações. No G1 tem o passo a passo, a inscrição tem que ser feita pela internet. Lá tem tudo para você acompanhar e se inscrever e buscar essa qualificação. Tem feriado chegando, hein? O litoral espera receber vários turistas na Páscoa. A gente volta então a conversar com a repórter Vanessa Vantini, que está em Caraguatatuba. A boa notícia é que está mais barato, Vanessa, para alugar alguns imóveis, é isso? Oi, Águida, isso mesmo. Ó, quem vai vir com um grupo pequeno, está procurando aí um apartamento de um dormitório ou uma casa de 2 dormitórios, a notícia é maravilhosa, viu? A redução no preço chega até a 60%. Então, o que estava aí a diária em torno de R$540, R$550, dá para alugar até por R$200. Mas, se a turma for maior, aí já vai ter que desembolsar um pouquinho mais. Eu estou com o coordenador do CRES que vai explicar essa pesquisa melhor para a gente. É isso mesmo, a turma maior vai ter que pesquisar mais? Exatamente. Se o pessoal for um grupo pequeno, teve uma redução de 62%. A 2 dormitórios, 25%. Agora, se o grupo for grande e optar por 3 ou 4 dormitórios, manteve aquele preço. Nós tivemos até uma alta de 2%. Pesquisar pode ajudar bastante? Muito. E outra coisa, o contato com o profissional da área é importantíssimo, porque ele tem o cliente que às vezes está precisando alugar o imóvel. Então, existe aquela negociação bem frutífera para o turista. Ainda tem bastante opção? Bastante. E vamos ter fé que vai melhorar o tempinho, viu? Isso mesmo, obrigada pelas informações. E falando em tempo, é exatamente isso, viu, gente? Começou a chuviscar, a gente veio aqui para uma área externa para bater esse papo com você, para conseguir mostrar um pouquinho da praia, mas o chuvisco já voltou por aqui, já vamos ter que voltar para o coberto. Entrando ao vivo aqui no Link Vanguarda, teve uma outra ocorrência na Fernão Dias, né? Como é que foi? Abranches, inclusive essas 2 ocorrências têm uma certa ligação, né? Porque as equipes estavam em patrulhamento nesse momento. Martinelli, qual que é a relação dessas ocorrências? Porque depois foi preso aí um rapaz de 23 anos com drogas aqui na Fernão Dias também, né? Sim, as nossas viaturas tinham a informação que ele seguia sentido Belo Horizonte. Nós tínhamos essa informação, não sabíamos exatamente em que ponto da rodovia ele estava e nós dirigimos, uma das nossas viaturas se dirigiu para o pedágio de Vargem para tentar aguardar a passagem desse veículo e realizar a abordagem e a detenção. Só que ele foi detido antes. E assim que ele foi detido, essa viatura que já estava no pedágio realizando as fiscalizações foi liberada dessa ocorrência e ela começou a fiscalizar com foco justamente no combate à criminalidade. Neste momento, identificou transporte de drogas na rodovia, 15 quilos de droga sendo transportada logo depois dessa ocorrência, do desfecho da ocorrência da criança. Também as drogas estavam no fundo falso, uma ocorrência bem parecida com a última que a gente mostrou essa semana, né? Esse rapaz de 23 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas, ele estava levando a droga para a Bahia. Então, 2 ocorrências aí próximas da Polícia Rodoviária Federal conseguindo fazer as prisões desses 2 rapazes. Volto com vocês.
Isso aí, Lucas, a polícia trabalhando bastante na extensão da Fernão Dias. Obrigado, Lucas. Turismo em Atibaia, uma cidade que sempre atrai muita gente, né? A cidade recebe mais ou menos por ano 800 mil turistas. De olho neles, mais de 50 comércios se uniram para criar um roteiro turístico e aumentar o faturamento. Estamos na Reserva Ecológica do Vuna, uma área de proteção ambiental em Atibaia que equivale a quase 800 campos de futebol. Ela fica na Serra do Itapetinga, região da Pedra Grande. O guia dos passeios aqui é o Márcio, que há 6 anos desbrava e apresenta a reserva para os visitantes. A primeira parada das trilhas costuma ser nesse bosque, onde fica uma das nascentes que abastecem a região. A água cristalina refresca quem vai enfrentar 33 quilômetros de trilhas daqui para frente. Andando alguns quilômetros por estradas estreitas no meio da mata, chegamos a este lago natural. Aqui sobram cenários para fotos e cantinhos para dar uma descansada rápida. No geral, o cara ele desliga um pouco da conectividade de equipamentos eletrônicos e tal, põe o pé no chão, entra numa água cristalina, toma banho, então ele se purifica. Então, na verdade, ele vai se acostumando, ele não tem um impacto imediato, né? Ele começa a inserir e aí ele vai se fazendo parte da natureza. A Reserva Ecológica do Vuna está dentro de um projeto de turismo rural aqui de Atibaia, que foi criado recentemente para ajudar os turistas a organizarem melhor o passeio pela cidade. Ao todo, cerca de 50 propriedades e estabelecimentos foram divididos em 5 rotas, como, por exemplo, a Rota da Natureza e dos Orgânicos, que é essa que nós passamos. Ela é focada em atividades ecológicas. O projeto conta ainda com a Rota dos Pesqueiros, a Rota dos Restaurantes, Cafeterias e Empórios, a das Flores, Morango e Plantas Ornamentais e a Rota Equestre, que conta até com passeios a cavalo. Uma opção para quem gosta desses animais são as visitas e atividades nos aras. A pessoa que sabe andar a cavalo tem as trilhas que a gente faz, de 1, 2 horas, depende do grupo que vem. Muita criança, diariamente, não só sábado e domingo, diariamente. Por aqui, as crianças são a que mais se divertem. E isso aí, para os pais, já vale o passeio. A impressão de que o cavalo traz para a gente uma segurança fora do comum. Por ele ser muito grande, eu acho que ele transmite isso tanto para as crianças especiais, quanto para as crianças normais mesmo. Assim, às vezes hoje nós somos criados com muito cuidado, muito zelo, e não temos mais esse contato com a natureza. Eu acho que isso é muito importante a gente resgatar isso. Antes de ir embora, ainda dá tempo de passar num empório rural como esse, na beira da Fernão Dias, e se perder no meio de tanta variedade. Os queijos e os potes de doce de leite são as especialidades por aqui. Nós temos o queijo fresco, né, que é o carro-chefe, queijo fresco nosso. É bem diferenciado do queijo do mercado, que ele não vai na sal, o sal é colocado no leite. O doce de leite nosso é só leite e açúcar, ele não tem amido e não tem glicose, sabe? Então é o doce de leite, receita da vovó. É uma parada saborosa e quase que obrigatória para terminar muito bem esse passeio. Passar por Atibaia e não levar nada é imperdoável. É isso aí, é um roteiro que agrada a todo mundo. Quem não gosta de andar a cavalo, por exemplo, ou tem medo, dá para comer um queijinho. Então, e é sempre legal quando a gente pega e vai para uma cidade mais do interior que tem um ambiente rural agradável assim. Vai, descansa, fica ali no cantinho da roça, mas precisando, tem um mercadinho desse aí com esses sabores muito agradáveis. Ai, que delícia. Relembram realmente a roça. O queijinho de Minas não pode faltar, não. Nossa, é bom que recarrega as baterias, não é verdade? A energia para seguir. Não, em Ubatuba, só esse ano, a gente vai ver, já foram, agora sim, aqui, ó, 92 casos em 2019. No ano de 2018, foram 14 casos registrados. Em São Sebastião, esse ano são 83. No ano passado, foram 35, para você ver a diferença, Abranches. Subiram em todas as cidades. Muito. Né? Tem mais uma cidade, claro, do litoral, Ilhabela, que em 2009 registrou até o momento 42 casos. Em 2018 foram 44, isso comparando mês a mês até agora. Ou seja, o sinal de alerta está ligado também em Ilhabela, que apresenta os índices mais razoáveis em comparação com as outras cidades do litoral norte. Mas tudo tem que estar bem acompanhado para evitar que esses números fiquem maiores ainda. Notícias do esporte, terça-feira com jogaço de vôlei pela Superliga, pela semifinal da Superliga. O Taubaté recebe o Cruzeiro no ginásio do Abaeté às 9h30 da noite.
Esse vai ser o segundo jogo da série Melhor de 5. No fim de semana, o Taubaté já conseguiu uma vitória importante nessa corrida em Minas Gerais. Todos os 1.000 ingressos foram trocados e já estão esgotados. Mas não se preocupe, você pode acompanhar a partida pelo site do Globo Esporte da Vanguarda, que vai transmitir em tempo real. Algum bicho de estimação em casa, um cachorro ou um gato, costuma fazer exames de rotina para saber como é que está a saúde do seu animal? Assim como nós fazemos os exames de prevenção, nos animais não é diferente não. Com esse cuidado, é possível descobrir desde doenças simples de tratar até as mais graves, como o câncer. Nas fêmeas, por exemplo, o câncer mais comum é o de mama. Esse é o assunto do nosso quadro Amigo Pet. Quem vê essa cachorrinha toda espertinha, não imagina que ela já passou por uns maus bocados. A Lilica é uma poodle de 10 anos, dessas cheia de amor para dar. Mas há 2 anos a Lilica deu um susto na família. Ela foi diagnosticada com um tumor na mama. A atenção da Alessandra e a rapidez em procurar um veterinário foram fundamentais para a recuperação dela. Toda a vida a Lilica ela sempre virou a barriguinha para cima para a gente poder brincar com ela. E foi numa dessas brincadeiras que a gente percebeu que tinha umas bolinhas. Aí logo nós trouxemos ela para cá, fizemos uma bateria de exames e aí constatou que era um tumorzinho mesmo. Mas atenção, donos e donas de cães, esse é um problema que tem solução e melhor ainda, tem prevenção. O tumor de mama na fêmea, ele é bem mais visível, vamos dizer assim, para o tutor perceber em casa ou mesmo uma consulta de rotina. O ideal é que ele venha rotineiramente ao veterinário e numa dessas a gente pode descobrir, quanto mais antecedência a gente descobrir, melhor o tratamento. O câncer atinge principalmente os cães mais velhos, a partir dos 8 anos de idade. Nos machos, o tipo mais comum é o de próstata, nas fêmeas, o de mama. O ideal é, se for possível, a gente faz um exame primeiro de citologia para a gente ver do que se trata esse tumor, se ele é benigno, se ele é maligno. E o ideal é que a gente retire ele com uma margem cirúrgica adequada, então toda a cadeia mamária, dependendo do caso, tirando, manda para um laboratório e o laboratório vai falar para a gente o que é, se ele é benigno ou se ele é maligno. Mas tem uma maneira muito eficaz de se prevenir o câncer de mama nas cadelas, a castração. O ideal é castrar. Muita gente acaba pegando, quer tirar um filhotinho e tudo mais. O que a gente tem que pensar? Quanto mais cio tem, maior a chance de ter o tumor. A Lilica agora está ótima, mas a Alessandra disse que teria feito a castração antes se soubesse que isso poderia evitar a doença. Foi um erro que nós cometemos. Hoje a gente indica que cachorro fêmea tem que castrar. A gente está aqui em Jacareí porque eu vim conhecer a história do Bob, que é da Valéria. Ela tem outros 3 cachorros. Todos eles foram resgatados da rua e assim que ela pegou eles, ela já castrou, deu toda a medicação, mantém vacina em dia, ração. Diferentemente da história da Lilica, que não era castrada e teve um câncer de mama, o Bob, mesmo já sendo castrado, também manifestou um câncer de mama. Mas olhando assim, parece que ele saiu de 8 sessões de quimioterapia. Não parece, né? O ano passado, ele ficou uma picadinha aqui na barriga, parecia uma picada de uma abelha, alguma coisa assim. E aí a gente foi observar, foi no veterinário, fez a biópsia, detectou que era um câncer, grau 1, era baixo risco. E com o diagnóstico rápido, né, bem rápido e preciso, a gente conseguiu fazer a cirurgia da retirada do tumor. A recuperação e o tratamento podem variar de cão para cão. Mas o Bob, esse aí não deu trabalho nenhum. Rapaz forte. Só restou essa marquinha na região do peitoral do Bob. De resto, só alegria e muita diversão com os amigos em casa. É verdade que ele é um pestinha? Ele é. É o tempo inteiro brincando, interagindo, não para quieto um minuto. Como eles precisam do nosso cuidado, dependem muito da nossa... O ideal é fazer como a Valéria, ficar de olho em qualquer sintoma. Se aparecer algo, seja firme e não desista. Ele precisa da gente, ele é totalmente dependente da gente, não sabe falar, então a gente tem que ficar sempre de olho nos sintomas que eles têm, né?
E de olho no sintoma, Águida, você que gosta tanto de cãezinhos, né? Por isso que é tão importante levar o animal de estimação, gato ou cachorro, seja lá qual for, para fazer essa consulta de rotina, pelo menos uma vez ao ano. É a prevenção, Abranches. Que legal, não sabia disso não. Então, interessante levar para a prevenção, tá aí as clínicas veterinárias para poder ajudar a tomar conta desses bichinhos, que não falam, mas apresentam às vezes sintoma no chão. Anda de ônibus em Guaratinguetá, muita atenção a esta notícia. O preço da passagem na cidade vai aumentar. O valor vai subir dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,10, um aumento de 17%. Segundo a Prefeitura, essa nova tarifa deve começar a valer assim que tiver início a nova concessão do transporte na cidade. O prazo para essa transição é de 6 meses, ou seja, até outubro. Atualmente, 2 empresas operam o transporte público em Guará, mas com a mudança vai ser apenas uma empresa e ela tem o desafio de fazer valer a pena essa passagem de mais de R$ 4,00, né? Aproveitando, como é que está o transporte público aí em Guará? Tá bom? Tá ruim? Mande para o nosso aplicativo, mande pelas nossas redes sociais que a gente vai conferir.